E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo esse vídeo. Para quem não conhece, eu sou o Guilherme, discente aqui do Instituto Federal Goiano no Campus Rio Verde, do curso de Engenharia Ambiental. Nesse vídeo eu venho apresentar um pouco para vocês a respeito da resistência do solo e sua aplicação na área da engenharia ambiental. Então vamos lá. Para iniciar a discussão é interessante um contato com alguns conceitos que vão facilitar a compreensão desse assunto. Então, o que é solo? O solo basicamente é constituído por partes sólidas e os vazios. Esses vazios também podem se chamar de poros. Essa parte sólida é constituída por minerais e matéria orgânica, como pode ser visto aqui na imagem ao lado, em que 45% é representado pelos minerais e 5% é representado pela matéria orgânica. É claro que esses valores aqui é apenas uma estimativa, né? Já que uma área florestal, por exemplo, vai apresentar muito mais matéria orgânica que uma área de pastagem. E os poros são preenchidos por água e ar. Então, basicamente, o solo é um sistema trifásico, constituído então por água, ar e a parte sólida, e que ocupa a maior parte do manto superficiais das extensões continentais do planeta, desempenhando funções diversas de acordo com o uso para o homem e também de acordo com o uso para a natureza. Esse conceito de solo vai variar muito de acordo com o uso que é realizado por diferentes indivíduos de diversas áreas. Por exemplo, para um engenheiro civil, o solo basicamente é a base para infraestrutura e fornecimento de materiais de construção. Para um agrônomo, o solo é destinado à produção de culturas. Para um biólogo, é uma camada que serve para a ciclagem de nutrientes e também como habitat para organismos vivos. E para o engenheiro ambiental, que aqui é o foco, é uma camada que tem por finalidade garantir uma boa qualidade da água subterrânea, já que o solo ele possui propriedades de retenção de contaminantes e outras impurezas durante a percolação da água por ele. Então, isso vai promover uma certa saúde de plantas, animais, seres humanos que vão ingerir essa água em algum momento de sua vida. Também serve como reguladores de enchente, né? Já que vai haver dependendo da característica do solo, vai haver uma maior taxa de infiltração em relação ao escoamento superficial. Então, isso vai regular as enchentes e também vai reabastecer os aquíferos. Avançando. Agora sim, partindo para de fato o conteúdo dessa apresentação, a resistência no solo se dá de diversas formas. Citando algumas, temos a granulometria do solo, que nada mais é que o tamanho das partículas. Observando essa imagem aqui da esquerda, a gente pode observar que a areia apresenta partículas mais grosseiras. Isso confere ao solo a presença de macroporos, que vão facilitar a passagem de água pelo solo. Entretanto, solos que apresentam maior índice de areia apresentam também uma baixa coesão entre as partículas. Coesão é a força de atração entre as próprias partículas do solo. Essas forças de atração assim. Então, devido a essa baixa coesão, esses tipos de solos são altamente suscetíveis à ruptura e deslizamentos, ou seja, apresentam uma baixa resistência ao cisalhamento. Para quem não sabe, cisalhamento nada mais é que a deformação que o solo sofre de acordo com as forças a ele submetidas. Por exemplo, pode ser forças naturais, como os abalos sísmicos, ou mesmo forças antrópicas, como a passagem de carros. Então, a coesão dessas partículas de areia basicamente depende do ângulo de atrito. Eu não sei se eu coloquei aqui nesse slide. Coloquei. O ângulo de atrito é representado por essa letra grega φ. Então, quanto maior o ângulo de atrito, você percebe aqui uma inclinação, né, uma força normal, e quanto maior for esse ângulo de atrito, menos suscetível a cisalhamento, a ruptura, esse solo vai ser. E se esse ângulo de atrito for menor, ou seja, haver uma aproximação entre a normal e a inclinação, o solo praticamente vai ser suscetível à erosão, à ruptura. Além disso, o solo arenoso ele possui baixa resistência à compressão. Isso é observado quando a gente pega um torrão de solo arenoso entre os dedos e a gente aperta ele. Quando a gente aperta ele, facilmente ele se desfazerá, ele vai esfarelar na nossa mão. Agora, com relação à argila, vai acontecer praticamente o oposto do que aconteceu no solo arenoso, né? Então, a argila ela apresenta partículas menores, como pode ser observado aqui na imagem, e isso confere ao solo microporos, ou seja, a passagem de água aqui vai ser mais difícil, vai ser mais dificultada.
e as partículas elas se aderem mais facilmente entre si. Isso também é beneficiado pela elevada área superficial reativa das argilas, ou seja, a presença de cargas, como pode ser observado aqui na figura à direita. Essa presença de cargas elétricas, elas, além de atrair as próprias partículas do solo, ela também atrai substâncias e nutrientes, como o cálcio, o potássio, que vão auxiliar na cimentação do solo. Além também da retenção de água, né, que vai conferir uma maior coesão aparente do solo, que vai ser mais vista em solos saturados, ou seja, solos que têm os poros preenchidos totalmente por água. Então, essa coesão aparente está se referindo à tensão superficial da água, que nada mais é que a atração das próprias moléculas de água entre si, ou seja, as moléculas de água que se apresentam na parte superior em relação às moléculas de água que apresentam na parte inferior e ao lado. Então, isso tudo misturado no solo vai conferir uma maior atração entre toda essa solução do solo. Então, diante de tudo isso apresentado, nota-se uma maior resistência ao cisalhamento por parte de um solo argiloso. Ainda mais quando ele estiver saturado, se a gente aplicar a mesma ideia do solo arenoso, que é pegar um torrão e comprimir entre os dedos, haverá primeiramente a expulsão da água e depois vai haver a deformação desse solo. Então ele não sofre rápida deformação igual os solos arenosos ou os argilosos não saturados. Isso então implica uma alta resistência à compressibilidade. Passando aqui. Aqui é basicamente o que eu falei, né? Comparando um solo argiloso e um solo arenoso. E agora sim, há também a ação biológica que age diretamente na agregação do solo. Um exemplo são as raízes de gramíneas, que são o principal agente agregador de partículas em solos tropicais. Isso porque as raízes elas entrelaçam torrões, formando estruturas maiores. Não sei se vocês já arrancaram a grama do solo. Quando é feito isso, pequenos torrões de solo saem junto com as raízes. Além disso, as raízes também liberam exudados, né? Esses exudados nada mais são do que substâncias orgânicas, aminoácidos, que vão atrair micro-organismos que, através das suas ações metabólicas, conforme vai ser explicado mais à frente também, vão gerar produtos agregantes ao solo. Solos com boa agregação resistem ao cisalhamento, essas rupturas, erosões, a compactações, também que será apresentado mais à frente, além de garantir uma boa aeração e infiltração da água no meio. E então é bastante positivo ambientalmente falando. A matéria orgânica também auxilia na agregação do solo, através da aproximação e cimentação das partículas orgânicas e minerais nesse próprio solo. A matéria orgânica, assim como a argila, ela possui diversas cargas em sua estrutura, conforme pode ser apresentado nessa imagem aqui. Então, assim como a argila, ela possui diversas cargas devido à presença de ácidos carboxílicos, aldeídos em sua estrutura. Logo, vai ocorrer também a atração de substâncias cimentantes, como cálcio, magnésio, potássio, que vai conferir uma maior agregação desse solo. Retornando lá. A cimentação também pode ser proporcionada pelo metabolismo de micro-organismos que vão se alimentar e degradar essa matéria orgânica que está presente no solo. Então, vai fornecer certas substâncias cimentantes, como o próprio humus, né, que é uma matéria orgânica estabilizada, e ácidos poliurônicos, que vão conferir a cimentação a esse solo. Agora, uma das mais conhecidas, né, provocadas por ações humanas, em sua maioria, a compactação, que nada mais é do que uma pressão exercida no solo pelo tráfego de maquinários, caminhões ou mesmo passagem de animais. E se você já tiver a oportunidade de ir numa fazenda, chácara, e observar aquela estrada de terra por onde passam os caminhões, passam os carros, os animais, aquele solo ele é bastante compactado, ou seja, resiste à penetração. Tanto é que se formos com uma faca lá e tentarmos perfurá-lo, vamos encontrar bastante dificuldade de fazer isso. Assim, a compactação nada mais é do que a redução dos poros, ou seja, a redução desses vazios,
e a aproximação das partículas do solo entre si, ou seja, vai aumentar a sua resistência e vai aumentar também a sua densidade, já que vai também reduzir o seu volume, conforme pode ser observado aqui nessa imagem. Houve uma redução do seu volume. Esses solos compactados, dentro dos estudos da engenharia, apresentam diversas desvantagens e também vantagens de uso que vão ser explicadas mais à frente. Finalmente, a aplicação da resistência do solo em engenharia ambiental, já puxando o gancho da compactação, temos a resistência do solo como desvantagem para o desenvolvimento de raízes. É claro que isso está voltado para a área mais agronômica, mas é bastante interessante se conhecer, ainda mais em uma região como Rio Verde, um local onde a agropecuária é predominante. Essa compactação, então, é prejudicial ao desenvolvimento das plantas, uma vez que limita seu crescimento radicular. Outra desvantagem é a redução dos poros, o que vai diminuir a presença de água e nutrientes disponíveis para as plantas. Então, para resolver esse problema, entra o uso de arados, que normalmente é muito observado na agricultura, ou então a introdução de minhocas, que vão formar canais, ou seja, vão aumentar a porosidade, facilitando com que a água e nutrientes percolem pelo solo. Agora sim, algo realmente voltado para a engenharia ambiental, finalmente. Então, esse solo compactado, além de reduzir os poros, também vai reduzir a permeabilidade do solo. Essa redução leva a menor capacidade de infiltração do solo e, consequentemente, aumenta o escoamento superficial da água da chuva. Tal escoamento, juntamente com a maior velocidade superficial dessa água, tende a aumentar a erosão do solo, carregando então partículas do próprio solo, estou falando muito solo, mas é por ser assim mesmo, carregando então essas partículas do solo para os pontos mais baixos de uma bacia hidrográfica, ou seja, os rios. O que vai causar então acúmulo de materiais sedimentáveis ao fundo desses rios. Esse fenômeno também é chamado de assoreamento. Isso então vai gerar diversos problemas ligados à conservação da água. Outro ponto é que com essa menor infiltração de água, vai diminuir o abastecimento de aquíferos subterrâneos. Esses aquíferos que são os principais responsáveis pelo reabastecimento de corpos hídricos superficiais em épocas de seca. Agora, o uso da compactação do solo na engenharia pode ser também obtido como uma vantagem para a impermeabilização de aterros sanitários, já que a decomposição dos resíduos sólidos urbanos geram subprodutos, como os lixiviados e até gases. Esses lixiviados ou percolados são conhecidos popularmente como chorume. Então é feita essa compactação do solo na base, onde serão despejados os resíduos, e introduzida uma manta PAD. Essa manta PAD é uma manta de polietileno de alta densidade. Assim, se houver algum problema com essa manta, o solo argiloso compactado vai impedir a infiltração deste contaminante. E mesmo se haver infiltração, pelas propriedades da argila, ela tem uma ótima capacidade de reter esses contaminantes antes mesmo que eles atinjam o aquífero, evitando assim contaminação desse aquífero. Além disso, quando a terroir atinge a máxima capacidade, deve haver compactação de uma camada superior em que se encontram esses resíduos, para evitar assim, a passagem de gases como metano, dióxido de enxofre, que são poluentes para a atmosfera e produtos dessa decomposição. Ainda nessa ideia de compactação, a mesma ideia dos aterros pode ser aplicado às lagoas de estabilização, que são utilizadas no tratamento de esgoto doméstico e industrial, ou seja, aquele esgoto que apresenta muita matéria orgânica. Assim, as lagoas facultativas, que é essa aqui que está representada na figura, as lagoas anaeróbias, as aeróbias, são aplicadas em construção essa técnica de compactação do solo argiloso. Do mesmo modo que os aterros sanitários. A única diferença é que não vai ter a compactação de uma camada superior. Agora sim, a parte que eu acho mais interessante e aplicável à resistência dos solos, que são a estabilização de taludes.
Eu ia explicar mesmo pelo PowerPoint, mas acho mais legal a gente ir pro Paint para facilitar o entendimento, né? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Imaginemos aqui que a gente tem um talude. Aqui é uma parte constituída por areia. Agora vocês vão ver todo o meu dom artístico aqui, né? Uma areia e aqui embaixo uma camada impermeabilizante de argila. Ixi, Maria. Argila ou mesmo rocha, né? Uma rocha impermeável. Então, o que vai acontecer aqui? Vai haver a chuva. Vai haver aqui a chuva. E vai o que acontecer? Uma maior infiltração dessa água pelas partículas de areia. Aí quando essa água encontrar aqui uma camada impermeabilizante de argila ou de rocha, ela vai tender a fazer o que? Vai tender a escoar. Esse escoamento aqui vai aumentar a velocidade e vai carregar todo esse material aqui, vai carregar todo esse material para fora desse ponto, né? E aí ainda vem um indivíduo aqui e constrói uma casa bem aqui. Isso vai aumentar o peso e vai facilitar ainda mais com que esse talude venha se romper. Então, o que a gente pode fazer para, pelo menos, evitar esses casos? Eu pesquisei aqui no Google, né, já descarregar. A gente pode fazer, então, uma impermeabilização desse talude, através da concretagem mesmo, que vai impermeabilizar, vai impedir que a água adentre esse solo. Isso aqui eu não acho muito interessante, porque visualmente é desgastante. A gente pode fazer também uma redução dessa inclinação, ou seja, construir como se fosse degraus aqui, e também uma parte, aqui não está dando para visualizar bem, mas é uma parte que a água vai se tornar um caminho preferencial para a água, né? Então ela não vai infiltrar tanto nesse solo. E também tem o chamado muro de gabião, que para quem é aqui de Rio Verde vai entender muito bem a referência, né? Que esse muro de gabião ele é usado ali no córrego do Barrinha, que vai evitar que o talude venha se romper. E também é uma solução muito boa, porque vai impermeabilizar todo aquele solo e vai melhorar a drenagem dele. E também tem uma que eu acho bastante interessante, eu acho que tem muito para se desenvolver ainda dentro dessa área da engenharia ambiental, que é o uso de biomantas. Aqui é uma biomanta de fibra de coco. Isso aqui vai ser basicamente uma impermeabilização desse talude. Então vai impermeabilizar todo esse talude. E além disso vai fornecer matéria orgânica, que como a gente viu, favorece a agregação solo. Além dessa biomanta, eu acho que eu pus no slide, pus também a plantação de capim, de gramíneas, que como a gente viu também durante a apresentação dos slides, a gente viu que as raízes de gramíneas ela possuem uma boa capacidade de agregação do solo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado para quem acompanha até aqui. Qualquer dúvida eu estou à disposição. E para finalizar aqui, então, a gente tem uma mensagem aqui em inglês, né? Vamos ver. Apenas quando a última árvore estiver morta, o último rio estiver poluído e o último peixe for pescado, nós perceberemos, nós não somos capazes de comer dinheiro. Então é isso, pessoal. Como eu disse, qualquer dúvida eu estou à disposição. E até mais. Tchau, tchau.